Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade. Antes de eu falar do conteúdo, gente, peço a vocês, dê um like, ative o sininho, se inscrevam, façam comentários e dê sugestões, ok, gente? Então, o conteúdo de hoje, pessoal, é sobre a minha experiência com São Miguel Arcanjo. Até porque eu tô para falar sobre a minha experiência com ele, tá? Óbvio que eu só tenho coisas boas a falar sobre a minha experiência com São Miguel Arcanjo, tá? É o seguinte, pessoal, antes de eu ser devota ao Arcanjo Miguel, é melhor falar Arcanjo Miguel do que falar toda hora São Miguel Arcanjo. Arcanjo Miguel. Antes de eu ser devota a ele, assim, a minha vida, gente, era assim, era bem altos e baixos. Tá, ok, é normal a vida das pessoas terem altos e baixos, tá? Só que é o seguinte, gente, o problema é assim, tipo, parece que tá dando certo e de repente dá tudo errado, do nada. Assim, eu não entendia o porquê, tá? O porquê, assim, o que que tá havendo, assim, eu tenho talento, como qualquer ser humano, todos nós temos talentos. O problema é que as pessoas não se dão conta dos talentos que elas têm, elas não procuram ver isso, tá? Cada pessoa ela tem um talento, mais de um talento até, mas as pessoas não se dão conta. Ou acham que não são capazes de dar a volta por cima, de arriscar, de persistir. As pessoas não são, elas não, assim, tem medo. Medo, gente, é a pior coisa que tem. Medo atrapalha o caminho da pessoa, quer queira ou não. Atrapalha, assim, a pessoa com medo. Ela não faz nada. Tipo, eu quero ser médica. Mas daí eu tenho que estudar um monte e tal. Será que eu vou passar para entrar na faculdade? Não sei o que. Eu não tenho condições, tenho que tirar a bolsa de estudo. Será que eu vou conseguir? Não sei se eu vou conseguir. Então eu não vou fazer. É o medo, tá? Não só de fazer uma faculdade, até de arrumar um serviço melhor, de ganhar um extra além do emprego que a pessoa tem, que ela ganha assim o mínimo dos mínimos, pouquíssimo, né? E a pessoa tem condições de fazer um extra, sabe fazer um crochê, vamos lá. Estão me entendendo? Tem sabe fazer um artesanato, qualquer trabalho manual, seja o que for, tá? Fazer uma faxina aí por fora, seja o que for, gente, tá? Seja o que for, para ganhar um extra. A pessoa, não sei.
aquele medo de sair da zona de conforto, tá? Eu fui esse tipo de pessoa. Eu fui. Por quê? A minha criação, tá? Não vou falar assim que a minha mãe criou errado. Daí eu tô exagerando. Tá? Ela tem as qualidades dela e tem os defeitos dela, como qualquer outra pessoa. Porque a minha mãe é aquela mãe super protetora. É um tipo de mãe que é o seguinte, gente. Ela não deixa o filho enfrentar a vida. Estão me entendendo? Óbvio que eu, como eu tenho uma personalidade muito forte, eu puxei mais o meu pai no caso. Meu pai era uma pessoa de personalidade forte, assim, tudo que ele quis na vida dele, em vida, porque o meu pai é desencarnado, tá, pessoal? Ele desencarnou bem, assim, jovem ainda, 40 anos de idade, tá? Ainda é jovem, quer queira ou não, tá? Mas ele já fez muita coisa nesse tempo de vida, muita coisa. Uma pessoa muito inteligente, de personalidade forte, que sabe o valor, sabia o valor que ele tinha, tá? E que não se deixava abater, tá? Não deixava o medo tomar conta dele. O que ele queria, o que ele almejava, ele ia até conseguir. E meu pai era assim. Já a minha mãe, bem diferente. Ela tem medo, aquelas pessoas com medo. Como foi ela que me criou, tá? Eu peguei um pouco dessa criação dela, que a criação, quer queira ou não, pessoal, ali o ambiente que a criança vive ali, o dia a dia dela, isso aí vai refletir no futuro, né? Óbvio que tem, né? Tem aí pessoas aí que foram muito bem criadas, com muito amor e carinho. Os pais investiram muito nos estudos delas, tudo, e essas pessoas fizeram escolhas erradas. Daí, uma pessoa dessa, ela já é um espírito, tá? Um tipo de pessoa que ela já nasceu com essa personalidade ruim, vamos dizer assim, de seguir o mau caminho. Estão me entendendo? Tá, e tem, infelizmente tem. Eu conheci gente assim, que foi muito bem criado, tudo, do bom e do melhor, ótimo estudo, tudo, e decidiu seguir o caminho do mal, tá? Então, paciência. Mas a criação, ela tem uma influência, não digo 100%, mas pelo menos um pouco tem, gente. Como eu fui criada pela minha mãe, daí minha mãe dizia, ah, será que vai dar certo? Ah, tu não é capaz. A minha mãe, gente, ela não dava, assim, grandes incentivos para mim. Ela sempre ficava com o pé atrás, tá? E outra coisa, como meu pai, né, ele abandonou a minha mãe, me abandonou também, eu bebê, deixou a minha mãe assim, na,
na escassez, assim, em termos materiais, tá? Tudo na época, tá? E na época não tinha pensão, como hoje em dia tem. Se bem no que ele trabalhava, ele era obrigado a dar pensão, tá? Tava ganhando até um certo momento que ele saiu do serviço lá. Tá, vamos voltar aqui. Ela descarregava em mim, tá? Na época, óbvio que eu não me dava conta, tá? Da fúria que ela tinha às vezes e parecia que eu era culpada. Não me dava conta que era por causa do meu pai. Tá, aí, o que que acontece, gente? Isso aí, pessoal, meio que me atrapalhou. Porque aquilo tudo que eu vivi na infância e na minha adolescência, tá? Refletiu na minha fase adulta. Daí o que aconteceu? Como eu tinha a personalidade do meu pai, mas a criação da minha mãe, tá? Minha mãe é totalmente diferente do meu pai. Tá? Eu queria me ver livre da minha mãe, pelo jeito dela e aquela super proteção dela. Ai, eu tenho medo que aconteça isso contigo. Aquele pessimismo de achar que sempre vai acontecer algo de ruim com o filho. Tudo bem, mãe se preocupa. Eu tenho filhos e eu me preocupo com meus filhos, óbvio. Mas assim, nunca se deve de puxar essa energia negativa para os filhos, tá? E ela é daquele tipo de pessoa que gosta de ver noticiários pinga-sangue, tá? Como se chama. Então, aquilo que acontece com aquelas pessoas vai acontecer dentro de casa. Tá entendendo? É assim, ela é uma pessoa assim, tá? Agora ela não é tanto porque com o tempo ela foi mudando, ela foi vendo que não é bem assim. Acontece coisas ruins que a gente vê na televisão, ouve as pessoas falar com famílias aí, crianças, acontece. Só que assim, a pessoa não deve de pensar, será que não vai acontecer com a minha família? Tá, e daí tu tá chamando essa energia negativa para tua família, tá entendendo? Era o que ela fazia. Daí na minha fase adulta, óbvio, gente, que assim, eu tinha planos, tudo, como qualquer outra pessoa, tá? Eu assim até eu tinha uma ambição, tá? Ambição que eu digo não é de ficar rica, podre rica. Óbvio que eu queria ter uma melhora financeira também, que eu sou de origem pobre, tá? Não pobre de chegar ao ponto de passar fome. Nunca passei fome, roupa nunca me faltou. Até aí tudo bem, tá? Mas só assim, classe média eu não era. Depois com o tempo que eu comecei a ser. Daí eu batalhando tudo, tá? Isso aí refletiu, tá? Na minha fase adulta. Eu era uma pessoa muito insegura. Eu assim, de tantas críticas que eu ouvia da minha mãe, até de outras pessoas também, até pelo fato de eu ter sido mãe muito jovem, gente. Então eu me senti assim, às vezes a pior pessoa da face da terra. É, a minha autoestima não era das melhores, baixa autoestima, tá? Gente, e isso refletiu na fase adulta. Quer queira ou não, refletiu sim. Tá?
daí, óbvio que o que acontece? Eu acabei fazendo escolhas erradas, né? Eu era mais jovem, né? Mas nessas escolhas erradas, por incrível que pareça, eu me dei conta dos meus valores. Foi aí que começou a... Aí eu me dei conta. Tá. Só que assim, parecia que tinha algo que estava errado. E eu não sabia o que era, não sabia o que era, não sabia o que era. Tá? Não sabia mesmo, gente. Eu só comecei a me dar conta o que era que me atrapalhava a vida mesmo, a minha vida, o meu cotidiano mesmo, de verdade. Quando eu comecei a ser devota ao Arcanjo Miguel. Aí sim, gente, eu comecei a me dar conta. Comecei a me dar conta, tá? Assim, sempre teve pessoas com muita inveja de mim, que eu chamava muita atenção. Quando eu era mais jovem, eu era bonita, tá? Quando eu era mais jovem, não estou dizendo que agora eu sou bonita. Quando eu era mais jovem. Tudo, e pelas minhas conversas, as pessoas viam que eu, assim, eu tinha um certo, uma inteligência, né? Assim, uma pessoa inteligente, tudo, mas assim, que estava faltando ali um pouco dos caminhos se abrirem. Assim, eu vou falar para vocês, eu já fui em mais de um lugar, tá? De casas, para abrir caminho. Teve uma casa que foi muito boa, que ali eu fui muito ajudada, mas assim, gente, não adianta ir no local, no templo, numa casa de religião afro-brasileira ou até numa igreja evangélica, seja o que for, tá? Um centro espírita até, seja o que for, no budismo, seja o que a pessoa procura, né? Às vezes para vida dela dar uma guinada. Tá, aquele local que ela foi é um lugar certo para ela, tá ajudando ela. Mas, gente, a pessoa, ela própria tem que se ajudar também. Ela tem que botar na cabeça que ela quer mudar para melhor. Começa com a pessoa, não com o local. Entenderam? Era o que aconteceu comigo. Teve uma casa que eu ia volta e meia que, assim, deu uma melhorada. Só que eu por dentro de mim tinha algo de errado. Depois, com o tempo, eu ficava assim, que coisa, o que tá havendo comigo? Depois, tempos depois que eu me tornei devota de Arcanjo Miguel, que eu fui me dando conta. Fui me dando conta daí, tá? Assim, gente, o Arcanjo Miguel, tá? Ele é o arcanjo protetor, tá? Ele é um arcanjo que ele afugenta os espíritos obsessores. Eu posso falar porque todos os dias eu rezo para ele, agradeço. Em primeiro lugar, eu agradeço a ele, rezo por ele. Fiz quaresma agora, né, que foi do dia 15 de agosto até 29 de setembro, tá? Tudo. A única coisa que eu não fiz foi a oração dos 21 dias. Por quê? A oração dos 21 dias, gente, é uma oração que daí
É como se a pessoa ali ela fizesse um pacto com o Arcanjo Miguel, tá? Que ali ela, a pessoa ela tem que se, como eu vou dizer assim, tipo, a pessoa ela tem algumas entidades que ela acredita, tá me entendendo? A pessoa de vez em quando vai numa casa afro-brasileira, tá me entendendo como é que é? Tipo, algo do paganismo que ela gosta, que ela acredita, tá? Que ela acredita. Essa oração dos 21 dias está ali bem claro, da pessoa se abrir mão de entidades, crenças assim que são fora ali do cristianismo, dos anjos e tudo mais. Do cristianismo, tá entendendo? Então, eu não fiz 21 dias, eu não fiz, que daí a pessoa, ela, assim, a pessoa tem que estar 100% convicta daí para fazer a oração do 21 dias, gente. Isso aí foi a única coisa que eu não fiz. De repente, daqui um tempo eu possa fazer, mas por enquanto não, tá? Porque ali a pessoa está criando ali é um pacto, gente, é um acordo com o Arcanjo Miguel. Daí, tá? Muita gente acha que acordos, pactos só se faz lá com os, né, com os anjos caídos. Não, gente, pode fazer com o Arcanjo Miguel, até com um santo, tá? Entidade de religião afro-brasileira, tá? Arcanjo Miguel também se faz. Então, essa oração de 21 dias, tá? Assim, para mim, pelo menos, eu entendo como um acordo com ele, daí. Um compromisso ali com ele, tá? Então, eu não cheguei a fazer. Um dia eu posso até fazer, mas por enquanto eu não tô preparada com isso, tá? Mas é o seguinte, gente, depois que eu me tornei devota dele, tá? Aí me caiu a ficha de muita coisa que eu não estava entendendo. Primeiro lugar que eu me dei conta, tá? Que daí começou a aparecer para mim. Uma bela noite, eu dormindo, e de repente eu dei uma leve acordada, do nada, quando a gente acorda e depois dorme em seguida. Veio uma voz dizer para mim: se lembra quando eu te matei? Exatamente, gente, veio. E como assim, eu já não sou de estar tendo medo e me assustando, gente, eu na hora eu pensei assim, é impressão minha ou é algum inimigo meu de vida passada que tá aí me rodeando? Eu pensei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar e vou dormir de novo, que é melhor para mim do que eu perder o meu sono por causa disso. E eu dormi, tá? Óbvio que no outro dia eu fiquei intrigada. No outro dia eu fiquei assim, que estranho, mas por que falou isso? Eu fui averiguar. Era um inimigo meu de vida passada. Era, tá? E que ele virou um obsessor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É o seguinte, gente. O meu nascimento não foi nada fácil. Não vou dar detalhes assim do parto que a minha mãe teve comigo, mas não foi fácil. Por pouco que eu não nasci.
Eu, quando bebê, tive um problema lá de saúde que eu quase fui também. Não fui por pouco. Óbvio que teve pessoas aqui do nosso mundo. Tinha uma vizinha que era mãe de santo, que eu soube depois de adulta que ela fez um trabalho com a Oxum, que é a protetora das crianças, tá? É a orixá protetora das crianças, das mulheres grávidas, assim por diante, a Oxum. E uma bezedeira que a minha avó conhecia, muito boa, que também me ajudou. Daí vocês vão perguntar, mas a tua mãe não te levou no médico? Me levou, gente. Foi a primeira coisa que ela fez. Como eu moro na capital, tem bastante hospital, tudo. Ela me levou nos médicos, fazer o exame. Eles não viam nada. Nada. Tá? Era muito estranho. Daí, pessoal, é o seguinte, minha mãe teve que morar, ir para o interior, tá? Para ver se eu melhorava. Aí que eu melhorei. Levou um ano, gente, um ano para mim melhorar. Tá? Foi indo. E teve, daí com o tempo eu soube que teve uma pessoa que, tá, provavelmente, mas assim, eu vou dizer, pra mim ela fez feitiçaria, tá? Assim, de repente foi pra minha mãe, mas veio pra mim. Normal, né? A criança sempre acaba pagando pelos pais. E foi isso. Foi tudo bem, tudo ok e tal. E daí passou. Mas eu sempre ouvi um barulho, gente, durante a noite, que parecia que alguém queria me pegar. É, sempre. Então era um outro motivo que eu vivia com medo, tá, pessoal? Um outro motivo. E daí, gente, é o seguinte, não era muito bom para mim. Foi se passando o tempo, se passando, tudo, até que, graças ao Arcanjo Miguel, eu comecei a me dar conta. Tá? Daí, quando eu comecei a me dar conta do que estava me fazendo mal, eu vi o que era. Me convenci, comecei a ser muito devota dele, não só dele, do Arcanjo Rafael, Gabriel, Zadkiel, Uriel, Chamuel, ok? Tá? Comecei a ser devota, cada vez mais. E tudo foi se engatilhando daí. Além de eu me dar conta, a minha cabeça, eu assim, hoje eu vejo que eu tinha limitações, limitação tipo assim, na inteligência, pessoal. Aqui, assim, em termos de tecnologia, assim, eu tinha uma limitação de aprender. E graças a São Miguel Arcanjo, os outros arcanjos também, óbvio, eu comecei
daí a deslanchar, ok? Comecei a ficar mais organizada, parece que assim tudo se resolve mais fácil, tá, gente? E outra coisa, eu comecei a selecionar melhor as minhas amizades, coisa que antes eu não era muito de fazer. Pegava e me dava para a pessoa. Depois disso, comecei a selecionar melhor, a ver. Tá? E não me preocupar com a opinião dos outros também. Ser perseverante. Tá? Comecei a ser perseverante. E assim, não deixar que comentários negativos me atinjam. Antes eu deixava. Daí, o que acontecia? Eu achava que eu não era capaz de nada, que eu era inútil e assim por diante, uma pessoa totalmente insegura. Hoje não. Isso a partir de eu ser devota ao Arcanjo Miguel. Ok, gente? Então, assim, o Arcanjo Miguel, ele não é só protetor. Assim, ele ajuda a pessoa a se dar conta de coisas que ela não se dava conta antes. Do porquê que a vida dela não dava uma guinada. Ele faz isso. Pelo menos comigo fez. Não sei aí, alguém mais que deve ser devoto aí. Se quiser pôr no comentário o que aconteceu de diferente na sua vida, põe aí nos comentários. A partir da hora que você começou a ser devoto de Arcanjo Miguel. Você que faz a quaresma todos os anos, até você mesmo que fez a oração dos 21 dias e é 100% devoto a ele. Põe nos comentários aí, tá? O que melhorou na tua vida, tá? Além de ser protegido, tá, gente? É assim, muda, a vida da pessoa muda muito, pelo menos a minha mudou. Acredito eu que muitas pessoas, as pessoas que são devotas, devem ter mudado também. Muito. Tá? E o seguinte, se a pessoa ela tá rodeada de espíritos obsessores, gente, começa a orar todos os dias para São Miguel Arcanjo. Todos os dias, de manhã de preferência. Ali, ó. Mas tenha fé, 100%. Tu vai ver só a mudança que vai dar. Tá? Aconteceu muita coisa. Uma coisa que aconteceu, uma outra coisa que aconteceu, que eu me dei conta quando eu comecei a ser devota por ele e outros arcanjos também, tudo. Assim, tem uma pessoa, tá? Essa pessoa aí, ela tem certos ciúmes de mim, tá? Nunca fiz nada para ela, tá? Simplesmente. E não é só de mim, ela é uma pessoa que ela tem assim, inveja de muitas pessoas. Ela não se garante. Ela não sabe o valor que ela tem, tá, gente? Então, sabe como é que é esse tipo de pessoa? E eu sou uma delas, tá? Essa pessoa, gente, assim, ela já fez feitiçaria para mim, tá? Já, assim, pensamentos negativos também. A pessoa que tem a inveja da outra, o invejoso, né? Ele só tem pensamentos negativos para a pessoa que é invejada por ela.
com certeza, foi o meu caso. Eu me lembro que quando eu comecei, gente, essa pessoa aí, ela teve uma parada cardíaca. Não chegou a desencarnar. A sorte dela, eu digo sorte até, que isso aí poderia acontecer dentro da casa dela. Ela é uma pessoa que mora sozinha, não mora com ninguém, só mora com os cachorros dela. Tá? Os cachorros não iam fazer nada, né? Aconteceu na rua, tá, gente? Uma parada, quase uma parada cardíaca. Tava por pouco. Tá? E isso quando eu comecei ali e veio a notícia, a fulana tá baixada, ela ficou um tempo baixada, fez cirurgia no coração, ela fez um monte de coisa. Ela ficou um bom tempo, tá? Mais de mês até, gente, se eu não me engano. E eu fiquei que estranho. E eu começou a cair a minha ficha, eu comecei a fazer. Porque a pessoa que tá com inveja, invejoso, ele larga uma carga negativa enorme em cima daquela pessoa, da vítima. Vocês não imaginam. A inveja, gente, é pior do que feitiçaria. Tá? Que a feitiçaria chega uma hora, o passar do tempo, ela vai aos poucos enfraquecendo. E se a pessoa descobre que foi feito feitiçaria para ela, a pessoa vai dar um jeito, ela vai mandar fazer um trabalho de limpeza, tá? Assim por diante. Vai dar um jeito, né, pessoal? Agora a inveja, ela é muito difícil da pessoa desmanchar a inveja da outra pessoa. Assim, a inveja da outra pessoa, tipo, a outra pessoa deixar de ter inveja, gente. Só se aquela própria pessoa lá, ela começar a se dar conta o papel ridículo que ela está fazendo. O invejoso. O invejoso tem que se dar conta. Eu tenho um vídeo que eu fiz na semana passada falando sobre isso. O problema não é só ter inveja, o problema é que a pessoa não se dá conta disso aí. A boa parte das pessoas não se dão conta. Muito difícil. Tá? Daí a pessoa deixa esse sentimento tomar conta dela, faz maldade para outra. Por causa de inveja. Tá? O invejoso, ele tem que se convencer que ele está sendo injusto com aquela pessoa, ele está errado, ele está fazendo papel ridículo. Vamos falar grosseiramente, tá? E aconteceu isso com essa pessoa. Tá? Por quê? Porque toda aquela carga que ela largou em cima de mim por causa da inveja dela, voltou para ela. Por quê? Não é porque eu fui numa casa mandar fazer trabalho para devolver. Não, eu não devolvi nada para ela. Simplesmente me tornei devota de Arcanjo Miguel e o Arcanjo Miguel afugentou essas energias negativas. Todas. Entenderam? Exatamente. Foi tudo para ela, voltou a carga para ela. Automaticamente. Tá? Eu me dei conta disso. Né? E outros obsessores que estavam em volta de mim, na época que estavam indo em volta de mim, né? Assim que eu comecei a ser devota, gente, teve um dia de manhã que eu tava para levar minha filha para o colégio, abri a garagem, não cheguei a abrir, exatamente, eu abri ali só destranquei, né? Antes de eu entrar no carro para pegar o aparelho para, né, automaticamente ele abrir, simplesmente a porta abriu, do nada. E eu, mas que doideira é essa? Tá?
eu fui vendo que muitas coisas estranhas estavam acontecendo. E eu fui averiguar, eu fui ver uma pessoa que no lado da espiritualidade ela tem mais experiência do que eu. E ela me disse: ô Teodora, é o seguinte, como tu tá sendo assim direto, orando todos os dias para os arcanjos e tudo mais, principalmente para o arcanjo Miguel, os obsessores estão ficando com raiva. Eles estão querendo dar um jeito para, entendeu? Tipo, tá tendo um choque de energias aí, uma batalha. Então começa a dar essas. E foi, tá? Assim, eu vou dizer, eu fiquei um pouco assustada com esses acontecimentos que estavam acontecendo, tá? De aparelho elétrico dar umas ligadas, uns barulhos elétricos do nada. E eu via que era por causa disso, tá? Porque é o seguinte, gente, o Arcanjo Miguel, ele tem uma energia muito forte que vocês não têm ideia. Só quem é devoto mesmo, que é devoto que todos os dias está ali. Ó, gente, que sabe, tá? Pessoal, só quem é devoto mesmo. E tem outra coisa que aconteceu comigo uma vez, que um decreto que eu fiz ao Arcanjo Miguel. Eu fiz, tá? E de repente, sabe o que apareceu, gente? O Arcanjo Miguel é da chama azul. A cor, né, do Arcanjo Miguel é azul. Até eu tô com as unhas pintadas de azul, viram? E não fiz de propósito isso aí, tá? É azul, a chama azul, Arcanjo Miguel, gente. Então é o seguinte, eu comecei lá um decreto, um folderzinho que eu tenho, ali o decreto, mais alto e tal. Me apareceu assim, tipo uma névoa azul, pessoal, uma névoa azul. O que era essa névoa assim azul, gente? Era o Arcanjo Miguel, porque ele é da chama azul. Era ele, mas como uma névoa azul, não foi como um anjo lá de asas, não, isso aí não. Uma névoa azul, assim, que daí apareceu, tá? E teve uma outra vez, esse aí faz pouco tempo que aconteceu, que eu tava deitada, tá? Eu até tava com gripe, tá? Mas sempre ali, a gente olha, assim, eu tô sempre em contato com ele, sempre. Então, é tipo num teste que eu fiz, em pensamento, eu não falei, em pensamento. Eu deitada na cama, tudo. Arcanjo Miguel, um teste, não sei por que eu fiz, eu sei que ele existe, tá? Ele é um arcanjo, Arcanjo Miguel existe, tá, gente? Não é uma mentira, tá? Mas, sei lá, que deu na minha cabeça, Arcanjo Miguel, se tu existe, não, Arcanjo Miguel, se tu tá aqui, foi isso que eu pensei, me prova. E ele me provou, gente. Começou a vir um perfume, agora cheiro de qual perfume, eu não sei deduzir para vocês, mas era um cheiro bom, tá? Um perfume, mas um perfume forte, que entrava aqui bem forte. Daí eu depois, em pensamento de novo, depois passou, minutos depois, eu fiz a mesma coisa. Se tu tá aqui, Arcanjo Miguel, se tu é, me prova.
veio o mesmo cheiro, gente. Aquele perfume forte, assim, que ele chega, sabe? Tá? Não era cheiro ruim. Não era cheiro de fezes, nada disso, e nem cheiro de decomposição. Não, nem pensar. Óbvio, se fosse um cheiro desses, não seria ele. Com certeza, né, gente? E eu me assim, tá? Tu existe mesmo, tu tá provando. Te perguntei 2 vezes. É o mesmo cheiro que é, o perfume que eu senti. Mas forte, forte, gente, vocês não imaginam. Tá só sentindo mesmo. Tá, gente? Então, é assim, pessoal. Assim, eu mudei muito, eu comecei a me interessar mais em aprender as coisas. Antes eu não era muito interessada, tá? Assim, a compreender mais a minha mãe, que eu não compreendia muito ela, assim, sabe? A ver mais o lado bom da minha mãe, não o lado ruim. Digo assim, mais o lado positivo, não negativo, tá? Que quer queira ou não, a minha mãe, ela me cuidou bem. Isso é prova, tá, gente? Independente do jeito que ela é, tá? Assim, é o seguinte, se não sofreu maus tratos com a mãe ou com o pai, nem abuso, não tem porquê ficar reclamando dos pais, gente, tá? Eu, assim, a minha mãe não teve abuso, maus tratos, assim, né? Como a gente ouve falar muito. Eu tive padrasto, meu padrasto foi, assim, um pai para mim, de verdade. Também me criou muito bem como filha, com respeito, tá? Uma pessoa, um respeito enorme, assim, gente, tá? Meu padrasto foi ótimo comigo. Esse mal aí que muitas pessoas já sofreram com padrasto, né? Se bem que com pai também. É assim, cada cabeça é uma sentença, gente, tá? Quando a pessoa não presta, pode ser pai biológico ou mãe biológica. Quando não presta, não presta, tá? A gente não dá pra dizer, é padrasto, é madrasta. Isso aqui é ó, da cabeça. Se a pessoa não presta, não presta, tá? Então é isso, pessoal. Eu comecei a me dar conta das coisas. A minha autoestima foi lá pra cima, tá, gente? Foi lá pra cima mesmo, tá? Assim, críticas, tá? Eu não deixo tomar conta de mim, como eu deixava antes, que eu ficava assim, medo também. Eu já não deixo tomar conta de mim. Até eu vou falar para vocês depois o que eu vi, tá? Como eu tô vendo vocês, mas eu vejo a minha imagem também, tá? Ah, medo também não. Já não sinto aquele medo que eu sentia antes. Ai, meu Deus do céu, sabe? Não sinto mesmo, tá? Gente, assim, a minha vida deu uma guinada, com certeza. Ok, pessoal? Deu mesmo. Aí, vocês que estão assistindo esse vídeo, que são devotos de Arcanjo Miguel, põe nos comentários o que já aconteceu de bom para vocês, que eu tenho certeza. Algo aconteceu, tá, gente? Põe nos comentários, tá? Peço isso a vocês, tá? Gente, põe. E quem não é devoto e está em dúvida, o que eu estou falando é verdade, faz essa experiência, começa a rezar para ele todos os dias. Pega no celular lá, vê as orações lá que tu pode fazer. É
A internet tem tanta coisa boa, não é só coisa ruim. Como tem gente que fala, ah, só tem coisa ruim na internet. Tem coisa ruim, mas tem coisa boa. Vai da pessoa procurar o que ela quer daí, tá? Vai lá na internet, vê as orações, tudo. Hoje em dia é bem mais fácil de conseguir orações de São Miguel Arcanjo. O terço de São Miguel Arcanjo, novena, a oração de Quaresma, a oração dos 21 dias, gente. Tá? Quem tá em dúvida aí, que até acha que eu tô falando abobrinha, não tô falando abobrinha, eu tô falando sério. Faz isso. Começa a ser devoto dele todos os dias, no mesmo horário, tá? Tem que criar uma rotina. É igual o horário de almoço. É aquele horário, né? Então, com São Miguel Arcanjo é a mesma coisa. Aquele mesmo horário. Ok? De preferência de manhã quando acordar. Faz isso. Vai ver só. Faz durante um mês. Já vai acontecer alguma coisa. Com certeza. Tá? E outra coisa, o Arcanjo Miguel, ele abre os caminhos da pessoa. Ele começa a abrir. Tá? Óbvio, como a pessoa já está com a cabeça dela mudada, tudo começa a ficar diferente, tá, gente? Então é isso, o vídeo tá longo, né? Eu falei assim demais, né, gente? Né? Eu agora vou falar o que eu vi, tá? No vídeo. Eu não sei se no vídeo aí, depois de tá no YouTube aí, tá? Se vai aparecer. Eu vi uma certa hora, tá? Como eu me vejo, né? Aí, eu vi alguém atrás de mim, tá? E eu senti a energia, tá, gente? Óbvio que não era o Arcanjo Miguel, era outro ser, tá? Que não é dos mais agradáveis, pelo que eu vi. Mas nem por isso eu deixei de continuar meu vídeo, tá? É isso, pessoal, não se deve de ter medo. Tá vendo? Ó, cabeça, o nariz empinado, cabeça para cima, os peitos para frente e vamos lá, gente, não tem que mostrar medo. Eu vi, tá, gente? Vi algo atrás de mim, tá? Porque eu vejo, eu me vejo, né? Então eu vejo que tá atrás de mim. Tá? Mas continuei aqui falando com vocês, tudo, tá? Assim, vou dar um conselho para vocês. Não deixe o negativismo tomar conta. Não deixe os maus espíritos tomarem conta, tá? E não deixe o medo tomar conta, tá, gente? Então é isso, pessoal. Tudo de bom para vocês. Fique com Deus. Quem não é devoto, começa a ser. Começa a rezar todos os dias. Tu vai ver só, vai mudar a tua vida. E os que já são, façam comentários do que já aconteceu de bom na vida de vocês. Ok, gente? Então é isso, tá, pessoal? Fique com Deus, um beijo enorme. Tchau!